tarde, alunos, como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui para fazer a nossa aula 19, que fala de língua portuguesa e matemática. Em língua portuguesa, nós vamos ter uma interpretação de texto aí, que é uma anedota. Rir é o melhor remédio, e de fato, rir é o melhor remédio. Realmente, nessa situação que nós estamos passando, vocês vão ler esse texto. É um texto assim, bem legal, é um texto pequeno, que fala da anedota, que também é conhecida como uma piada, é uma narrativa curta, escrita ou oral, ela é bem curta. Em geral, sem um autor conhecido, que traz um final surpreendente para provocar uma reação de humor. Então, vocês vão ler esse texto, vão responder a interpretação textual que corresponde a ele, e em seguida nós vamos trabalhar um pouco de gramática, onde nós vamos falar dos substantivos. E depois, então, nós vamos falar dos sufixos e os prefixos. Nós vamos aprender o que quer dizer essas duas palavras. Os substantivos, eles podem ser classificados em próprio, comum, concreto, abstrato ou coletivo. Os substantivos próprios, eles dão nome às pessoas, a lugares, não é verdade? Aos animais. E eles são próprios porque eles indicam um ser de cada espécie. Por exemplo, Joaquim, por exemplo, Aleph, por exemplo, Gabriel. Eu falei 3 nomes de 3 meninos aqui, não é verdade? Então, ele está indicando que aqueles seres ali, cada um tem um nome, não é verdade? Então, é um substantivo próprio. Menino, eu falei 3, cada um ali tinha o seu nome próprio, então, por isso mesmo é substantivo próprio, porque ele indica, dá nome ali aos seres. E o comum são porque indicam todos os seres. Como, por exemplo, eu falei o nome de quem aqui? Joaquim, do Gabriel e do Aleph. Mas os 3 são meninos. Então, menino é um substantivo comum que dá nome a este ser, menino. Agora, se cada menino tem um nome diferente, aí já vira substantivo próprio. Estão percebendo a diferença entre um e o outro? E aí nós temos também os substantivos concretos, que é aqueles que existem independente de outro ser. Por exemplo, casa, cadeira, pincel. Eu não preciso que exista, eu não dependo que exista uma outra coisa para o substantivo concreto existir, que já não é o caso dos substantivos abstratos. Eles existem na dependência de um outro ser. Por exemplo, beleza. Eu posso muito bem observar a beleza de uma pessoa, mas beleza sozinha não existe. Se eu quero admirar a beleza de alguém, tem que ter alguém ali para que eu admire a beleza dessa pessoa. Estão entendendo? Beleza é um substantivo concreto, porque é um substantivo abstrato, perdão, porque ele necessita de um outro ser para existir. E aí nós chegamos nos substantivos coletivos, que mesmo que ele esteja no singular, ele indica um conjunto, uma coleção de seres. Por exemplo, peixe. Se eu tiver ali vários peixes juntos, eu vou ter o quê? Um cardume de peixe, na verdade. Se eu tiver muitas abelhas juntas, eu terei um enxame de abelhas. Quando eu tenho várias fotografias arrumadas ali, eu tenho o quê? Um álbum de fotografias. Então, mesmo no singular, indicam ali um conjunto de seres, a isso nós damos o nome de coletivo, tá certo? E aí vocês vão fazer uma pequena atividade referente a esse conteúdo. E agora nós vamos aqui para os substantivos, que nós chamamos de sufixos, e também aqueles que nós chamamos de prefixos. Os sufixos são os elementos que se acrescentam no final das palavras, para que novos termos sejam criados. Como assim, professora? A palavra aqui, ó.
palavra equipe mais a palavra mento. Equipe mais mento. Aqui. O mento significa que é um sufixo. Por quê? Porque eu estou querendo criar uma nova palavra aqui. Equipamento. Entendeu? Equipamento, no caso aqui, ó. Equipamento é a junção da palavra equipe mais mento, que é um sufixo, formei uma palavra nova com o nome de equipamento. É tipo assim, criança, por exemplo, a palavra criançada é a junção de criança mais ada. Ada é um sufixo. Formei a palavra criançada. E o que é um prefixo? São os que vêm antes das palavras que formam outras palavras. Por exemplo, a palavra retrabalho. Aqui, ó, é a junção da palavra trabalho com o prefixo ré. Entenderam? Então, sufixo ele vem depois da palavra e o prefixo é aquilo que vem antes. A palavra galinha, por exemplo, ela é um substantivo primitivo. Aqui nós já vamos entrar nos substantivos primitivos e derivados. Prestem atenção. A palavra galinha, ela é um substantivo primitivo. E a palavra galinheiro já começa a ser um substantivo derivado. Por quê, professor? Porque galinheiro vem da palavra galinha. Então aí eu já fiz uma nova palavra que já derivou daquele substantivo. Então galinha, no caso, é um substantivo primitivo e galinheiro, um substantivo derivado. Os substantivos primitivos é o substantivo do qual se forma outra palavra, com o acréscimo de elementos, às vezes com prefixo e às vezes com sufixo. Essa nova palavra é denominada de substantivo derivado. A terminação eiro, que compõe o substantivo derivado de galinheiro, é um sufixo. Por exemplo, a palavra era galinha. Galinha, deixa eu passar aqui para o outro lado para vocês verem direitinho. Era galinha. Galinha está no primitivo. No derivado, eu irei usar um sufixo. Ela vai ficar galinheiro. Então, a palavra quieiro torna-se um sufixo, tá certo? Além dos substantivos primitivos e dos derivados, as palavras que fazem parte da classe dos substantivos também podem ser denominadas de substantivos simples ou compostos. Por exemplo, menina é um substantivo simples. Bem-te-vi é um substantivo composto. A menina e o bem-te-vi. Menina é um substantivo simples, por quê? Porque menina está dando nome a vários seres, a vários meninos. Tudo ali é menina. Então, é um substantivo simples. Bem-te-vi já é um substantivo composto. Por que ele é composto? Porque ele é formado por mais de uma palavra. Não é verdade? Quando é formado por mais de uma palavra, nós chamamos de substantivo composto. Não é verdade? Bem-te-vi, um substantivo composto. Nós vamos aqui, tá dando para ver direitinho aí? Nós vamos aqui finalizar essa aula de hoje. Nós temos uma atividade na página 5, até a página 56, referente a esse conteúdo. E nas próximas aulas nós vamos adentrar mais um pouco a esse assunto de substantivo simples e substantivo composto.
tá certo? Qualquer dúvida vocês podem estar tirando comigo no nosso canal de estudos. Agora nós vamos para a nossa aula de matemática. A nossa aula de matemática, ela está na página 179 até a página 181, conforme está aí na plaquinha, para que vocês consigam ver direitinho. E o nosso conteúdo é sobre divisores de um número natural. Esse assunto nós já estudamos em sala de aula, não é verdade? Nós estamos fazendo aqui para revisar o conteúdo, porventura tirar uma dúvida que tenha ficado, não é verdade? Um número natural, ele é divisor de outro se a divisão entre eles for exata. Ah, professora, como por exemplo, 8 dividido para 3. A divisão não é exata. Então, automaticamente, eu já vou saber que 3 não é divisor de 8. Entendeu? 3, ele é divisor de 6, por quê? Porque 6 dividido por 3 é 2. E aí não vai deixar nenhum resto. Olha aqui, ó. 3, ele é o divisor do 6. Porque se eu pegar aqui 6, dividir por 3, quanto é que dá aqui? 6 dividido por 3. Automaticamente vai dar 2. Não sobrou, não tem resto, foi uma divisão exata. Então aqui eu já encontrei um divisor para o número 6. E aí há outros divisores também, como por exemplo, 6, ele é dividido por 1 é igual a 6. Então eu já sei que 1 é divisor de 6. Se 6 for dividido por 2, dá quanto? 3. 2 é divisor, ele é divisor de 6, por quê? Porque deu uma divisão exata. E 6 dividido para 3? Também, porque deu uma divisão exata. Agora, se eu dividir 6 para 4, não vai dar certo. Por quê? Porque é uma divisão não exata. Se eu dividir 6 para 5, não vai dar certo. Por quê? Porque é uma divisão não exata. Mas se eu dividir 6 para 6, eu terei aí uma divisão exata. Porque 6 dividido para 6 é 1. Não é verdade? Então, 6 ele é divisor de 6. Portanto, os divisores de 6 serão 1, 2, 3 e 6, porque esses números são que deram uma divisão exata. O divisor de um número natural é outro número natural, pelo qual ele pode ser dividido sem deixar resto. Isso eu já expliquei para vocês. E aí, explicando aqui de acordo com o livro de vocês, os números 1, 2, 3 e 6 são divisores de 6, por quê? Porque deram as divisões exatas, não é verdade? E 6 ele é também múltiplo de 1, 2, 3 e 6, por quê? Porque 1 vezes 6 é 6, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 é 6 e 6 vezes 1 é 6. Então, se ele é divisor, ele também é múltiplo, tá certo? E aí nós vamos passar aqui agora para os números primos. O que é isso, professora? O que é número primo? Número primo é um número natural que tem apenas 2 divisores diferentes. Quais são eles? O número 1 e ele mesmo. Por exemplo, o número 2, ele tem apenas 2 divisores. O 1 e o 2. O número 2, ele só tem esses 2 divisores aqui. O 1 e o 2. Portanto, ele é um número primo. Por quê? Porque o número primo é um número que tem apenas 2 divisores diferentes. O 1 e ele mesmo. O número 13, ele também... O número 13, ele também só tem 2 divisores diferentes. 13. Ele tem um 1. Se eu dividir 13 para 2, não é uma divisão exata. 13 para 3 não é.
13 para 4 também não é, 13 para 5 não é. Então, não vou encontrar um número aqui, a não ser o 1 e ele mesmo, que dê uma divisão exata. Então, esses são os números primos. Como é que eu posso fazer o reconhecimento de um número primo, professora? Para saber se um número é primo, nós devemos dividi-lo sucessivamente pelos números primos menores dele, até que o quociente seja menor ou igual ao seu divisor. Do mesmo jeito que eu dei o exemplo aqui desse número 13 para vocês. Se eu dividir por 2 não dá, por 3 não dá, por 4 não dá, divisão exata. Por 5 também não dá, por 6 não dá, e aí você vai chegar ao reconhecimento se ele é um número primo ou não. E os números compostos, professor? O que quer dizer isso? Os números compostos são aqueles números naturais, prestem atenção, que têm margem do divisor indistintos. Observe alguns exemplos. Divisores de 4. Vamos ver aqui. Os divisores de 4 dá para eu dividir por 1, dá para eu dividir por 2 e dá para eu dividir por 4. Até o próprio 13 se encaixa também. Não, o próprio 13 não. Ignorem a parte do próprio 13. Os divisores de 4, 1, 2 e 4. Agora nós vamos ver aqui os divisores de 6, que é o caso de 1, o 2, o 3 e o 6. São números compostos. Por quê? Porque são os números naturais que têm margem dos divisores distintos. Olha aqui, ó. Não é verdade? Que é o 6, tá, gente? Margem dos divisores distintos, então, são os números compostos. E aí vocês vão fazer atividade referente a esse conteúdo aqui na página 181. Nas nossas próximas aulas, nós já vamos adentrar ao assunto do MDC, que é o máximo divisor comum, o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, tá? E venham preparados aí para essas aulas, porque elas vão vão necessitar bastante do raciocínio lógico de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me encontrem lá no nosso canal de estudo para que a gente possa estar esclarecendo. Boa tarde.